Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elvis Sampaio, sou professor de matemática e essa aula é para alunos do 7º ano. É uma aula sobre raiz quadrada de número inteiro. É uma aula simples, é uma explicação rápida, mas é importante porque quando a gente estuda números inteiros, alguns alunos se confundem principalmente nessa parte de raiz. Então, são dois pontos aqui que a gente vai tratar que são importantíssimos quando a gente fala de raiz quadrada. A gente vai falar só de raiz quadrada, não vai falar de outras raízes, mas é bem importante que o aluno lembre-se disso, que é muito comum o aluno errar, tá certo? Então, o que é raiz? Vamos relembrar o que é raiz. Quando a gente tem uma raiz, por exemplo, a raiz de 36, responder isso daqui é o quê? A gente vai buscar um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Tá certo? Então você pensa numa potência que quando eu multiplicar um número por ele mesmo, a base aparece duas vezes e esses números se multiplicam, um número igual ao outro se multiplica e vai dar 36. Tá certo? Aí o que acontece? Olha só, notem aqui. O número 6, ele satisfaz isso daqui, tá certo? O número 6, 6 elevado a 2 é um número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo dá 36, tá certo? Mas tem outro número que quando eu multiplicar ele por ele mesmo também dá 36. Quem é? O menos 6, certo? O número oposto ao 6, tá certo? O 6 elevado a 2 é 6 vezes 6 dá 36. E o menos 6 elevado a 2 é menos 6 vezes menos 6 que dá 36 também. A gente faz o jogo de sinais e dá 36. Aí a pergunta, né? Vocês podem estar se dizendo, professor, então a resposta aqui é o 6 e o menos 6. 6 é a resposta aqui e o menos 6 também? Não, certo? O resultado da raiz quadrada, certo? Ele tem que ser único, certo? Não pode ser 6 menos 6. Então a gente usa, tá certo? Sempre um resultado positivo. Tá certo? A gente nunca pega para raiz quadrada o resultado negativo. Então, toda vida que a gente tiver uma resposta como essa, uma questão como essa, de raiz quadrada, a gente pega como resposta da raiz o número positivo, a base positiva. Tá certo? E não a negativa. Tá certo? Sempre há a positiva. Então, nunca esqueçam disso. Você tem um número que é elevado a 2, você pode pegar ele e o oposto dele, tá certo? O oposto, o número negativo que é oposto a ele, tá certo? Isso funciona para potência. Agora, quando você for calcular raiz, a resposta é só a positiva, tá certo? Então, raiz quadrada, você só vai, sempre a resposta vai ser um número positivo, certo? Ou a gente diz não negativo, tá certo? Porque o resultado também pode ser zero. Então, a observação é essa. Ou os números positivos, mas a raiz pode dar zero também. Então a gente tira o quê? Só os números negativos, tá certo? Então esse foi o primeiro ponto que a gente precisava esclarecer para vocês, que vocês precisam estar cientes. Quando a gente vai calcular uma raiz quadrada de um número inteiro, lembrando, pode ser positivo ou negativo, né? Você não utiliza a resposta um número negativo. A resposta de raiz nunca vai ser um número negativo, só positivo, tá certo? E agora a gente vai para o segundo ponto importante quando a gente fala de raízes quadradas de números inteiros. Bom, pessoal, o segundo ponto importante é quando a gente tem dentro da raiz, né? Se a gente tivesse, na verdade, melhor assim, se a gente tivesse dentro da raiz um número negativo, uma raiz quadrada. Se a gente tivesse dentro de uma raiz quadrada um número negativo. A pergunta é, qual é a resposta? Ou, uma pergunta melhor, eu consigo calcular? A pergunta seria essa. Eu consigo calcular uma raiz quadrada de um número negativo? Vamos lembrar, vou dizer de novo, como é que a gente calcula a raiz? Raiz é assim, ó. Se fosse um número positivo aqui, ó. Se no lugar da raiz de menos 25 fosse raiz de 25. Como é que eu respondo essa pergunta? Fazer essa pergunta é a mesma coisa de fazer essa pergunta aqui, ó. Qual é o número que é elevado a 2? Porque aqui quando não tem nada, o índice é 2. Qual é o número que é elevado a 2? Dá 25. A resposta aqui é o quê? É 5. Por quê?
Porque 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. Certo? Então a resposta para essa pergunta é 5. Ah, professor, então para de cima a resposta vai ser menos 5. Não. Como é que fica menos 5 elevado a 2? Menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5. Que dá 25 também. Não dá negativo não, ó, porque menos e menos dá mais. Tanto se o 5 for positivo, quanto se o 5 for negativo, a resposta é igual para os dois. Certo? Não importa se o 5 é positivo ou negativo. Quando ele é elevado a 2, ele se torna positivo. E para encontrar uma resposta para cá, a gente tinha que procurar um número que, quando eu fizesse a multiplicação dele por ele mesmo, tinha que dar negativo. Aí você pergunta, professor, como é que faz? O que eu digo para você é que não se faz, tá certo? Isso daqui não é possível. Não é possível. Tá certo? Não existe. Tá certo? Não existe nenhum número que você coloque dentro dos parênteses, eleve a 2 e ele vai dar negativo. Não existe. Tá certo? Então você consegue fazer uma raiz quando o número que está aqui dentro, quando radicando, ele é positivo. Se for negativo, você não consegue fazer. Não existe. Não dá para fazer. Tá certo? Então essas são as duas observações para raízes quadradas de números inteiros. A primeira é que a resposta de uma raiz quadrada é sempre um número positivo. Tá certo? Então, quando você fazer a conta, a resposta aqui vai dar um número positivo. Essa foi a primeira observação. A segunda é que dentro da raiz, dentro do radical, o número de uma raiz quadrada, o número ele tem que ser positivo. Você não consegue calcular uma raiz quando o número dentro do radical é um número negativo. Tá certo? Professor, mas e se tiver um menos? Se o menos for aqui fora? Vamos fazer assim. Se o menos tivesse aqui fora. Agora, se o sinal tivesse fora, como é que você faz? Você sabe fazer isso daqui? Sei, acabei de fazer. A resposta deu 5. Ora, se isso daqui é igual a isso, quando tem um sinal de menos aqui na frente, você bota ele aqui também. Tá certo? Ah, professor, mas você não disse que não podia dar negativo uma raiz? Não. Isso daqui, ó, se eu fizer só isso daqui não pode dar negativo. Ó. Só essa raiz aqui, a resposta dela não é negativa. Depois que eu respondi ela, eu estou escondendo o sinal. O sinal ele não está dentro da raiz, ele está do lado de fora. Aqui está dentro, certo? Esse sinal aqui não está. Aí depois que você faz a conta, que a resposta deu positivo, você tem um menos aqui fora. Esse menos aqui, ele vai acompanhar a resposta do que você calculou aqui. A resposta que deu aqui, ela é positiva. Só que aí, como esse menos está do lado de fora, ela vai acompanhar a resposta. Então, por isso que ela vem para cá. Tá certo? Então, a resposta de uma raiz quadrada sempre é um número positivo. Se o menos estiver dentro da raiz, eu não consigo calcular, não é possível. Se o menos estiver fora, você faz a conta normalmente, depois que você encontrou a resposta, aí você bota o sinal. Se aqui for menos, você bota o menos também na frente da resposta. Professor, e se for mais ou se não tiver nada? Aí você não precisa botar nada, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.